Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos de volta, estudando mais uma vez a revista da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 3, o tema será as leis do reino. Você já se perguntou o que as expressões tais como sal da terra, luz do mundo, Deus e Mamon, bem-aventurados mansos, dar a outra face e pérolas aos porcos têm em comum? Não sabe? Pois bem, elas aparecem em vários textos e citações com muita frequência e todas elas se originam no Sermão do Monte, o maior sermão já proferido em todos os tempos. Esse sermão consiste nos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, que são narrados no Evangelho de Mateus e citado também no que parece ser uma versão curta no Evangelho de Lucas. Se considerarmos que toda nação tem as suas leis, culturas e valores, podemos inferir a partir daí que o mesmo acontece com o reino de Deus. Quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, ele estava, como assim dizendo, declarando aos seus ouvintes a constituição do seu reino. Eles são os princípios fundamentais para aqueles que são seus discípulos e querem viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez estudar a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos entender a tua palavra. É a oração que eu faço juntamente com os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Apesar de sua grande importância, o comentário Warren diz que ninguém é salvo guardando o Sermão do Monte, pois se alcança a salvação, veja bem, apenas pela fé em Jesus Cristo. Já o comentário de Matthew Henry diz que tampouco ninguém achará felicidade neste mundo ou no vindouro se não buscar em Cristo, veja bem, pelo governo de sua palavra. Ele ensinou qual era o mal que eles deviam aborrecer e qual é o bem que deviam buscar e no qual abundar. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, este sermão provavelmente resume vários dias de pregação. Nele, Jesus proclamou a sua atitude para a lei. A posição social, a autoridade e o dinheiro não são importantes em seu reino. O que importa é a obediência fiel do coração. O Sermão do Monte desafiou o orgulho dos líderes religiosos legalistas. É um chamado a retornar às mensagens dos profetas do Antigo Testamento, que, como Jesus, ensinava que a obediência de coração é mais importante que a observância legalista. De acordo com o Dr. Dale C. Allison Jr., professor de Novo Testamento no Seminário Princeton, nos Estados Unidos, o Sermão do Monte tem a seguinte estrutura: a introdução, Mateus capítulo 4, versículo 25, e a conclusão em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 8, versículo 1. Estes textos têm uma simetria e se
correspondem e têm as seguintes palavras ou frases em comum. Mateus capítulo 4, verso 25 diz: numerosas multidões o seguiam. Mateus capítulo 5, verso 1 diz: monte, subiu. No versículo 2 do capítulo 5 também diz ensinar. Mateus capítulo 7, versículo 28 até o 8:1, grandes multidões o seguiam. Mateus capítulo 8, verso 1 fala sobre as multidões. Mateus 7, 28 fala sobre o monte. Mateus 8, verso 1 diz descendo, ensino. Trata também no capítulo 7, verso 28, as multidões. Além disso, abrir a boca, no capítulo 5, verso 2, tem como contrapartida quando Jesus terminou estas palavras. Mateus capítulo 7, versículo 28. O resultado de um começo e um fim que se espelham e a criação de uma inclusão espremida entre Mateus capítulo 4, versículo 23 até o capítulo 5, verso 2, e Mateus capítulo 7, versículo 28 até o 8, verso 1, como um livro entre dois suportes, Mateus capítulo 5, verso 3 e do 7 ao 27 é marcado como uma unidade. Isso, por sua vez, implica que o esboço mais simples do sermão é introdução, Mateus capítulo 4, versículo 23 até o capítulo 5, verso 2, discurso, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 27, e a conclusão, Mateus capítulo 7, versículo 28 até o 8, verso 1. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 28 a 29. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Segundo o comentário Warren, Cristo apresenta o tema do sermão: a justiça verdadeira versus a falsa, a dos escribas e fariseus. É importante lembrar que o povo via os escribas e fariseus como seus modelos e mestres nas coisas de Deus. Eles estabeleciam as regras e determinavam, por assim dizer, o que era santo ou profano. Um dos motivos porque os escribas e os fariseus odiavam Jesus era porque, nesse sentido, ele expôs a superficialidade e a falsidade deles. Já o Dr. John Stott, eminente teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo a seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a eles, disse Jesus. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 6, verso 8. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto, por assim dizer, de valores e padrões distintos do mundo. Porém, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, em sua magna obra O Sermão do Monte, afirma-nos que esse discurso do Senhor Jesus permite-nos refletir com seriedade acerca das elevadas demandas da vida cristã. E, ao mesmo tempo, continua cativando o coração dos crentes, levando-os a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, conforme diz Lloyd-Jones, não é um código de ética ou moral, é antes uma descrição, veja bem, do que o cristão deve viver. No transcurso de seu ministério, Jesus frequentemente se dirigia às multidões. Assim também acontece em Mateus capítulo 5, verso 1. O discurso todo é antecedido por "e ele abriu a sua boca e passou a ensiná-los, dizendo". Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 12 e Lucas capítulo 6, verso 20. Encerra-se com as mesmas palavras. Ora, quando Jesus acabou de proferir estas palavras,
Estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 7, verso 28 e Lucas capítulo 7, verso 1. Em ambos os evangelhos, o cenário histórico é o mesmo. O Sermão do Monte é precedido por uma grande multidão que se reúne para ouvir o Mestre. A sequência das ideias é a mesma: as bem-aventuranças, a supremacia da lei, do amor e a parábola dos dois construtores. Jesus fala inicialmente das bem-aventuranças e em seguida fala dos cidadãos do reino e de sua relação com o mundo, como o sal da terra e luz do mundo. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 12 ao 16. Em sequência, Jesus apresenta a justiça do reino e o alto padrão exigido pelo rei. Mateus capítulo 5, verso 17 e Mateus capítulo 7, verso 12. A introdução do sermão é a famosa passagem tradicionalmente conhecida como as bem-aventuranças. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, verso 1 ao 17. A palavra que introduz cada frase na Septuaginta, a versão em latim, é beatus, que significa muito feliz. No grego é makarios, que significa supremamente abençoado. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Estas são as leis do reino. Parece uma lista de características que o cristão tem e pelas quais é abençoado e feliz. Mas, na verdade, oferece uma série de desafios colocados por Jesus àqueles que desejam segui-lo, deixando claro onde deve estar sua prioridade na vida. Se ser cristão não significa necessariamente ser pobre, oprimido ou vitimizado como Jesus foi, envolve tentar ser gentil, compreensivo e reconciliador como Jesus se propôs a ser. Então, os cristãos são todos bem-aventurados. Isto é, afortunados, pois estão imitando seu mestre de todas essas maneiras. Eles pertencem a Deus e Ele está do lado deles. Deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança nos dá uma pista importante sobre o que todas elas estão apontando. Pode ser observado que o equivalente do Sermão da Planície, de Lucas, que começa de forma mais simples, quando diz bem-aventurados vocês que são pobres, Lucas capítulo 6, verso 20, exemplificando a preocupação de Lucas em mostrar Jesus particularmente preocupado com os economicamente pobres e vulneráveis na sociedade. Em contraste, Mateus escreve bem-aventurado os pobres de espírito, dando ao ensinamento de Jesus uma dimensão mais espiritual que está em consonância com o ensinamento do Antigo Testamento sobre os pobres de Deus, os anauins, que eram reconhecidos como aqueles que colocaram toda a sua confiança em Deus e em seu cuidado por eles. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus convida todos os que querem segui-lo a serem pobres de espírito, isto é, nunca serem totalmente dependentes de si mesmo ou de seus recursos e bens materiais, mas confiando sempre no amor de Deus por eles, aconteça o que acontecer. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 23 ao 26. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome.
Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Segundo o comentário bíblico Beckham, diz que, apesar das aparentes omissões de Lucas, o autor é coerente com o plano e os propósitos do seu livro. O primeiro acréscimo importante de Lucas é encontrado nos versículos 24 ao 26. É uma série de desgraças que seguem as bem-aventuranças. É ao mesmo tempo interessante e significativo que estas 4 desgraças sejam antíteses exatas das 4 bem-aventuranças. Já o comentário Warren diz que não consta na Bíblia a palavra beatitude. Ela significa apenas bênção e vem da palavra latina. Há uma progressão, veja bem, definida nesses versículos. Eles mostram como a pessoa inicia o seu caminhar com o sentido de pecado para, por fim, tornar-se, veja bem, filho de Deus. E o resultado que vem disso. Note que esses versículos tratam de atitudes, o que pensamos em nosso coração, nossa perspectiva de vida. Bem-aventuranças, as atitudes que devemos ter em nossa vida se formos cristãos verdadeiros. Observe que depois de listar as bênçãos pelas quais seus seguidores se identificam com ele, Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra. Tornando a água saudável por meio de seu discípulo, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Você pode conferir isso lendo 2 Reis capítulo 2, verso 21. E como a luz do mundo, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Iluminando outros em seu testemunho cristão. Jesus faz uma afirmação muito importante e de grande significado, dizendo que qualquer bem que eles façam na condição de discípulo, estarão fazendo pelo poder de seu Pai. Deixe a sua luz brilhar diante dos outros para que eles vejam vossas boas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 5, verso 16. No fim da parte introdutória do sermão, Jesus tranquiliza seus discípulos que vieram do judaísmo, dizendo que a lei do reino não deixará de lado a lei mosaica. Pelo contrário, Jesus diz que veio não para abolir, preste atenção, mas para cumprir a lei e os profetas. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 5, verso 17. O Sermão do Monte foi pronunciado na primavera do ano 28 depois de Cristo, após Jesus ter passado uma noite em oração. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 6, verso 12. A oração foi seguida pela escolha dos 12 discípulos. Você tem Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19 e Lucas capítulo 6, verso 13 ao 16. Esta, por sua vez, foi sucedida pela cura de muitos enfermos. Você pode conferir em Lucas capítulo 6, verso 17 ao 19. Vindo em sequência o Sermão do Monte. Vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 17 ao 19. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Segundo o comentário Warren,
milhões de pessoas pensam que podem ser salvas se obedecer ao Sermão do Monte. Elas acham que é mais fácil obedecer a ele que aos 10 mandamentos. Veja, é uma insensatez, é um engano. Ninguém jamais, veja bem, foi salvo por obedecer a qualquer lei. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 2, verso 1 ao 6 e Gálatas capítulo 3, versículo 10 a 11. E o Sermão do Monte é muito mais severo que a lei de Moisés. Veja, por favor, tenha em mente que as bem-aventuranças vêm antes. Elas descrevem o tipo de pessoa que, sob o poder do Espírito Santo, vivem de forma que Mateus capítulo 5 a 7 descreve. Ao finalizar o referido sermão, Jesus nos advertiu a fazermos nossas escolhas de forma apropriada, com base nas orientações de Deus em sua palavra, e não simplesmente seguir a multidão, tomando o caminho mais fácil para viver. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, Jesus fala da porta estreita, que não é a escolha mais confortável e nem a escolha da maioria. Ele nos adverte sobre os falsos profetas que afirmam ser cristãos, mas cujas vidas não refletem os valores de Deus e a verdadeira conversão. Profetas e ministros devem ser avaliados por seus frutos, suas ações e os resultados das mesmas. No versículo 16 é dito por seus frutos. Então Jesus deu uma advertência muito séria, presta atenção. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que se auto-intitula cristão é realmente cristão. Devemos obedecer às leis do reino, ok, dadas por Jesus no Sermão do Monte. Caso contrário, Jesus dirá: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Por fim, o comentário bíblico Beckham diz que a referência a um monte é provavelmente significativa. Assim como Moisés recebeu a antiga lei no Monte Sinai, assim também Jesus, o novo líder, pronunciou a lei do reino na encosta de um monte. Para F. Bruce, em seu comentário do Novo Testamento NVI, o contraste entre o sermão e a promulgação da lei no Sinai está no seu ápice aqui. A lei começa com os 10 mandamentos, que estabelecem as leis fundamentais que governam o comportamento daqueles que começariam um relacionamento de aliança com Deus. As bem-aventuranças são dirigidas àqueles que mostram por meio de sua vida que já satisfazem as exigências do decálogo. O sermão está distante de ser uma nova lei. Veja bem, como creem alguns. Desta forma, as impactantes palavras de Jesus no Sermão do Monte devem ser cuidadosamente observadas por todos aqueles que dizem ser seus discípulos. Se a praxis diária não for, veja bem, a de dar a outra face, ser luz ou ser sal fora do saleiro, ou seja, se não for o fiel cumprimento das leis do reino, não seremos súditos deste reino. Eu concluo perguntando a você: no seu dia a dia, você tem obedecido às leis do reino? Você tem feito tudo o que ele tem nos orientado a fazer? Guardar, observar e obedecer ao Rei do Reino. Veja, as suas diretrizes precisam ser o nosso ideal. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição.
Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi As Leis do Reino. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja. Procure uma igreja evangélica que esteja comprometida com a pregação genuína da palavra de Deus perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário da lição, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Nos vemos em breve. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.